Algumas pessoas olham para a sua geração e não conformadas com o que vem e com o que ouvem, se propõem a trabalhar e a fazer diferença. Não conseguem conviver na geração em que estão, do jeito que a geração está. Esta é Malala, uma paquistanesa de 22 anos, conhecida mundialmente. Malala é a filha de um dono de escola e que sempre amou estudar. Entretanto, o Paquistão, em alguma medida, é dominado por um regime contrário à liberdade feminina e à participação feminina em áreas importantes da vida, como o estudo. Proibia meninas de frequentarem escolas, e Malala era uma delas. Malala então criou um blog chamado Diário de uma Estudante Paquistanesa, e nesse blog ela tanto se comunicava com jornalistas estrangeiros, mostrando o mal que o regime do seu país fazia, quanto protestava contra esse mesmo regime que não permitia a sua geração de mulheres a participarem da vida civil e social do país, como ir à escola. Passado um tempo, Malala ficou conhecida mundialmente porque, voltando para casa, algum homem desse regime entrou no ônibus e atirou em sua cabeça. Depois de alguns meses internada e já recuperada, Malala disse o seguinte: vou ser política no futuro. Quero mudar o futuro do meu país. E quero que a educação ela seja obrigatória. O sonho de Malala é servir a sua geração, aos dias de hoje, por meio da política. E por meio da política, promover a educação no meio do seu povo, especialmente as mulheres. Por falar nisso, mês que vem, nossa série ela será voltada para alguns problemas do universo feminino. E entre eles essa questão das mulheres serem preteridas em várias áreas onde só os homens eles exercem o privilégio. Mas isso é para o mês que vem. Outra pessoa que serviu a sua geração foi o rei Davi. E Atos 3:36 diz que Davi, ele serviu a Deus em sua geração, nos dias em que ele percorreu a história. Furadeira. Se fosse aqui. Davi, entendendo o propósito de Deus para a sua vida, ele serviu a sua geração. Por exemplo, como monarca, como estadista, como político, Davi, ele conduziu Israel a ser um país próspero, a não ser um país que ficava somente conhecido ali na curva do planeta, mas fez de Israel, naqueles tempos, um país importante, temido. Mas não só. Davi produziu uma reforma espiritual na vida do povo. O texto de Salmos diz que, como pastor, ele conduziu o seu povo. Mas não parou por aí. Davi, por exemplo, serviu a sua geração como intelectual, como uma espécie de mecenas. Um homem que promoveu as artes no seu tempo. Davi foi um poeta. Vários dos salmos que conhecemos foi composto por Davi. E o livro de Salmos, sem dúvida nenhuma, é uma das poesias mais lidas na história humana até hoje. Porque Davi serviu a sua geração. E desde o domingo passado, nossa igreja tem refletido sobre o tema face a face com a majestade de Deus. E neste domingo, refletiremos no caso de Isaías, cuja visão da majestade de Deus o levou a servir a sua geração, a pregar a sua geração, a interagir com a sua geração. Isaías entendeu que alcançar a geração dele por meio da sua pregação
Era uma responsabilidade que Deus havia lhe dado. E ele não poderia passar por aquele tempo sem servir a sua geração. Abra sua Bíblia em Isaías 6, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Isaías 6, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vestes, das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Possivelmente, Isaías foi uma das pessoas do Antigo Testamento que mais entendeu, encarnou e vivenciou a realidade da minha geração, a minha responsabilidade. Isaías sempre soube, ou desde que teve essa visão, ele sempre soube que era sua responsabilidade pregar, fazer diferença e ajudar aquela geração a se conformar aos padrões morais, aos padrões espirituais e sociais que Deus tinha para aquele povo. E nós sabemos disso porque Isaías foi um homem sensível à voz do Senhor. Olha o que ele diz no verso 8: quem enviarei? Quem irá por nós? Esse pronome pessoal nós que aparece aí no verso 8, ele sugere a trindade reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sugere uma trindade deliberando sobre quem seria o representante deles, o representante de Deus entre o povo do Senhor. Por isso a pergunta: quem irá por nós? Essa é a pergunta da trindade que ecoa, que reverbera na história. Quem irá por nós? Quem nos representará no meio dessa geração? Quem estará sensível à nossa voz, à nossa orientação para servir essa geração? Essa era a pergunta que foi feita. E Isaías estava tão sensível à voz de Deus, que as perguntas que foram feitas pelos membros da trindade: quem enviarei? Quem irá por nós? Elas foram ouvidas por ele. A sensibilidade de Isaías era tanta que mesmo o distanciamento dele para com o Senhor não foi obstáculo para que ele ouvisse essa voz. O texto diz que de alguma forma Isaías ouviu essa voz e ele reagiu a essa voz. Por isso que ele responde: eis-me aqui, envia-me. Isaías imediatamente ele entendeu ser sua responsabilidade servir àquela geração. Imediatamente ele entende isso. Ele entende que Deus queria que alguém interagisse com aquela geração, com aquelas pessoas daquela época. Porque não dá para ver divórcio entre aquelas pessoas que conhecem Deus, da geração em que está vivendo. E há um divórcio. Historicamente a igreja sempre luta, porque a igreja ela quer se isolar. Ela quer estar guardada.
dentro de um lugar, cultuando a Deus, olhando somente para os membros que fazem parte, que compõem a comunidade. E Deus sempre na contramão, perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem quebrará o padrão e sairá a geração? E essa é uma luta histórica. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos, Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele dá ordem aos seus discípulos e diz: olha, fiquem em Jerusalém e recebereis poder. E assim que receber esse poder, então vocês estarão aptos para irem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja, assim que ela recebe o poder, ela quer ficar enclausurada em Jerusalém. Ela se recusa a sair, porque é mais cômodo não interagir com a geração, dá trabalho. E só começa a interagir a partir do capítulo 8, quando uma perseguição varre Jerusalém e os crentes são obrigados a saírem. E lá na dispersão, eles então começam a interagir com as pessoas. E Isaías então, ele está sensível a essa voz. Quem irá por nós? E ele então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. O texto ele deixa claro que algo aconteceu com Isaías, para que ele, tão de bate-pronto, desse uma resposta tão segura, tão confiante, tão sem dúvida, de que ele iria àquela geração e seria uma voz do Senhor para ela. O texto diz que Isaías teve visões de Deus. O texto diz isso. Essas visões de Deus anteriores foi o que despertou Isaías a responder de forma tão segura: eis-me aqui. Em alguma medida, Deus permitiu que Isaías vislumbrasse a sua pessoa. Deus tirou a roupa para Isaías, se desnudou, uma espécie de striptease, para que Isaías o visse, ele na sua essência, na sua glória, na sua majestade. E essas visões que Isaías teve foram a base para que ele então ouvisse Deus e se colocasse à disposição do Senhor. Naquela visão, Deus se permitiu ser enxergado primeiramente como Senhor. Aquele que domina sobre tudo, com majestade e poder sem igual. A primeira imagem que Isaías viu ao olhar para o Senhor foi esse aspecto de autoridade, de poder, de força do nosso Deus. Deus se permitiu ser enxergado como aquele que segura o cetro, símbolo de poder, de autoridade, de honra, de domínio, de soberania. Além disso, na mesma visão, ao se desnudar diante dos olhos de Isaías, Deus deixou-se ver em sua pureza absoluta, sem nódoa, sem mancha. Se permitiu ser visto como aquele que é santo, 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 eternamente santo. Tanto separado de tudo que é mal, pecaminoso, quanto completamente cheio de pureza, de perfeição. Isso é santidade. Não é somente a ausência de, mas é ser cheio de algo. Absolutamente vazio daquilo que é pútrido, sujo, impuro, mas absolutamente cheio de tudo aquilo que representa
verdade, perfeição, integridade, justiça absoluta. Santo. Apocalipse diz que há seres que diuturnamente, por toda a eternidade, estão diante de Deus, declarando a santidade absoluta dele. Ele é santo.